Olá, bem-vindos. Este é um vídeo fundamental. O título já dá pra gente uma ideia, né, do que é. Afinal, o que é Reiki? O que é Reiki? Será que um conceito tão obscuro que a gente não consegue ter uma padronização disso, que a gente não consegue ter um consenso? Você assiste um vídeo com uma ideia, você assiste outro vídeo com outra ideia, você lê um livro com uma ideia, você lê outro livro com outra ideia, você conversa com um reikiano, você conversa com outro mestre, e a gente tem assim uma diversidade de formas de explicar, e não são formas com as quais as pessoas se sintam, em geral, tranquilas. Você não diz, é isso e você sabe, não, realmente está tranquila, aquela definição está muito bem encaixada. Então a gente não tem esse tipo de coisa. Eu fico um pouco angustiado às vezes com isso, porque eu acho que você definir a coisa é importante. A mente da gente vai funcionar melhor a partir do momento que ela sabe com o que está lidando. Então é importante. E esse consenso, por mais difícil que seja, também ajuda, né? Também ajuda as pessoas a se sentirem confiantes com aquilo que estão usando ou fazendo. Bom, parte da dificuldade se deve à amplitude. O Reiki é muito amplo e isso dificulta uma compreensão correta, uma definição correta, uma formação de uma ideia correta. Então a gente precisa separar um pouquinho. A gente precisa dividir um pouco para poder encaixar melhor os conceitos e para que a gente possa também organizar o nosso pensamento, né? Bom, vamos tentar. Tenho pensado bastante nisso. Existe uma definição de Reiki muito simples, muito prática e muito direta. É uma definição que você pode usar na maioria dos casos e serve como uma entrada para o restante que vem depois, certo? Então a definição mais simples e direta de Reiki é: Reiki é uma energia. Ponto final. Reiki é uma energia. Só isso. Essa é a definição mais simples que nós temos de Reiki. É uma energia. Os benefícios a gente vê depois, as catarses e purificações a gente vê depois, as percepções a gente vê depois, da onde vem, como se forma, tudo isso a gente deriva dessa definição inicial. Então, Reiki é uma energia. Se você está conversando com alguém e a pessoa pergunta: o que é Reiki? Reiki é energia. Pronto, ótimo. Agora vamos definir, né? Vamos desmembrar esse conceito em várias etapas e a gente consegue explicar à pessoa tudo que ela precisa saber. Mas a gente parte desse princípio que Reiki é energia. Legal. Você tem um amigo, tem um conhecido, ou tem alguém que está passando uma dificuldade e você chega para ele: você quer um Reiki? A pessoa vai olhar para você como se estivesse vendo um ser do outro planeta. Não, né? Hoje em dia já está mais comum, as pessoas pelo menos já ouviram a palavra Reiki, já sabem alguma coisa, já está um pouquinho mais popular. Mas ocasionalmente alguém nunca ouviu isso, então pergunta: mas o que é Reiki? Se você entrar com um discurso filosófico, racionalista, você confunde a cabeça da pessoa. Então você opta pela definição simples, prática e direta. Reiki é energia. Eu vou te oferecer uma energia e você vai se sentir bem com ela, você vai ficar bem com ela, vai te ajudar nesse momento que você está passando. Legal.
a pessoa vai se sentir tranquila de estar recebendo isso, vai dizer que sim ou não, ou talvez, ou quem sabe, e dependendo da situação, né, vai querer saber um pouco mais. E aí você vai colocar mais alguns conceitos, você vai desmembrar essa afirmação inicial de uma maneira que a pessoa vai entender. Legal. Então essa é a forma mais simples que nós temos de dizer, né? O que significa Reiki. Reiki é uma energia. Ok. Evidente que é pouco. Evidente que é pouco. Como eu disse, é muita informação. Muita informação. O mestre John DeCarli, num vídeo que eu estava assistindo dele, uma entrevista na verdade, fala que o Reiki é um método. E um método é um caminho para você fazer alguma coisa e você atingir alguma coisa. Todos que seguem um método atingem aquilo. Legal. Gostei muito dessa definição do mestre John. Eu tenho uma outra uma base minha antiga sobre método, né, que é do método Berlitz, quando eu estudei francês há muitos anos atrás, tanto no passado. E eu tinha um livro do Berlitz, e ele dizia assim, era um livro muito antigo também deles, tá? Não é desse sistema novo que eles lançaram recentemente, aí, quer dizer, uns 30 anos, eu acho que já tem no Brasil o método Berlitz de ensino de línguas, né? Mas eu tinha um livrinho deles, muito legal, e dizia no livro que tudo é fácil com método, tudo é difícil sem ele. Então, método é algo que me agrada. Você criar uma metodologia, você criar os passos, você definir os passos e as pessoas seguem aquilo e elas atingem o objetivo. Eu acho isso fantástico. Porém, chamar o Reiki de método é pouco. É pouco porque o Reiki é uma coleção de métodos. Existem métodos de aplicação, existem métodos de envio à distância, existem métodos para o reikiano se desenvolver, para o reikiano se equilibrar, existem métodos para você fazer uma iniciação. Então existem muitos métodos dentro do Reiki. Nós temos o sistema, nós temos o mestre Sui, que criou alguns. Então nós temos vários métodos. E recentemente, a diversidade de criações que nós temos aí, temos muitos métodos. Então dizer que o Reiki é um método ainda é pouco, diante desse universo que nós temos. Então, uma definição mais abrangente de Reiki, uma definição que é capaz de abarcar, né, muitas situações, para não dizer todas, Reiki é um sistema de energia. Reiki é um sistema. E Reiki é energia, então é um sistema de energia. Tratando o Reiki como um sistema, a gente consegue, sim, englobar vários métodos dentro dessa estrutura nova. Um sistema, ele é composto de várias partes, de vários conjuntos interrelacionados, organizados, né, que tenham uma consistência, que tenham uma coerência entre si. E aí sim nós conseguimos pegar o Reiki e encaixar toda essa diversidade que nós temos dentro dele, dentro dessa definição. Reiki é um sistema de energia. Isso se torna muito amplo. Às vezes amplo demais. Às vezes amplo demais. Mas eu creio que é a melhor definição que nós teremos. Porque vejamos, nós temos o sistema Usui de cura natural.
temos o sistema Karuna, nós temos o sistema Celta, nós temos o sistema Hasheba, nós temos o sistema Amadeus. Cada um deles tem as suas características. E tratando eles como sistema, e eu já venho tratando até eles como sistema há algum tempo, né? O sistema Amadeus, o sistema Karuna. Por quê? Porque dentro de sistema a gente consegue encaixar todo aquele conjunto de concepções, aquele conjunto de métodos que formam realmente aquele sistema. E é um sistema de energia. Por quê? Porque nós trabalhamos com energia. Nós trabalhamos com ideia. Poderia ser um sistema conceitual. Trabalhamos. Mas ele é um sistema energético porque o que transita nesses sistemas é energia. As mais diferentes energias, as mais diferentes fontes, todas com um objetivo que é beneficiar os seres humanos, os seres sencientes do planeta. Certo? Então, quando você tiver a oportunidade de entrar mais a fundo nessa questão do Reiki, então você vai passar essa definição. O Reiki é um sistema de energia. Certo? Ponto final. Esta é a definição. Nós não podemos misturar, nem naquela definição mais simples, nem nessa definição mais ampla, os benefícios. A gente não pode misturar da onde sai, para onde vai, quem faz, não vai. Se é pela mão, se é pelos olhos, se é pelo chakra. A gente não pode misturar, né, os resultados, os benefícios, as características com a definição. E todas as outras definições que a gente tem, todas elas se encaixam dentro da definição desse sistema. Algumas precisam ser corrigidas, eu acho que ficam um pouco mal colocadas, mas a gente entende que as pessoas criam, às vezes, algumas definições e vão se espalhando. Com essas duas abordagens, a gente atende a todas essas necessidades que a gente tem de definição. A abordagem mais simples e a abordagem mais complexa. É claro que eu não quero que todos sigam isso, evidente. Mas eu quero que as pessoas pensem e que verifiquem se as suas definições estão suficientes ou não. Certo? Vamos ver algumas definições que a gente encontra do Reiki, né? Reiki é um sistema de cura. Não, desculpa. Reiki é uma técnica de cura. Vamos de novo. Reiki é uma técnica de cura. Sim, Reiki é uma técnica de cura. Não, Reiki são várias técnicas de cura. Nós temos várias técnicas dentro do Reiki. Dentro do Reiki tradicional japonês, nós temos 21 técnicas. Então, o Reiki é uma coleção de técnicas de cura. Sim, mas não só isso. Mas não só técnica de cura. Reiki não lida só com cura. Se você ampliar o conceito de cura, talvez até a gente consiga encaixar, mas ainda assim cura apenas é limitado. Certo? Você vai curar algo que está errado, que está desarmonizado, que está desequilibrado, que está com problema, que está doente. Reiki não é só para isso. Você pode usar o Reiki para despertar, para se iluminar. Então, uma técnica de cura já é insuficiente, porque existem várias. Né? Não só as tradicionais, mas tem outras técnicas que foram criadas depois no Reiki ocidental. E só a técnica de cura muito pouco. Tem uma outra definição que amplia um pouquinho. Reiki é uma técnica de cura por imposição de mãos. Sim, nós ensinamos no nível 1 a imposição de mãos em conchinha, mãos de reikiano, para fazer a aplicação.
Mas também isso é pouco. Por quê? Porque a partir do nível 2 as mãos já não ficam mais em concha. E a partir do nível 2 as mãos ganham o corpo, todo o nosso sistema energético flui reiki. Através dos nossos pés flui reiki, através dos nossos cotovelos flui reiki, através da respiração flui reiki. Então, o reiki também, dizer que é uma técnica de cura por imposição de mãos, é limitado. Serve até um determinado ponto, mas não... Tá, se você diz que é por imposição de mãos, mas você pode mandar reiki pelo olhar. Aí já surge confusão e fica difícil. Então, também é uma definição limitada. É mais uma definição de como aplicar o reiki. Você aplica o reiki através da imposição de mãos. Mas você não pode definir o reiki por imposição de mãos. É pouco. Reiki é uma terapia holística que visa o benefício, o equilíbrio, a harmonização, blá, 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 blá. Vai uma tropilha naquela frase, assim, parece que não acaba nunca aquela frase. Ela já começa um pouco errada. Reiki não é terapia. O reiki é uma técnica, ou é um método, é uma prática que é inserido dentro de uma terapia. Uma terapia implica um começo, um meio e um fim. No princípio, às vezes a terapia se alonga, né, e não termina nunca. Nem o terapeuta, nem o cliente aguentam mais, mas a terapia vai se alongando. Mas o reiki é uma técnica que é inserida dentro de uma terapia holística que contempla o todo, e o reiki contempla o todo. Legal, mas não é terapia. Reiki não é terapia. Ah, mas eu sou terapeuta, eu trabalho com reiki. Ótimo, fantástico. É uma técnica, é um método, é um sistema que se encaixa fantástico nas terapias. Mas um terapeuta, ele recebe o cliente. Isso se chama acolhimento. Isso não é reiki. Existem técnicas de acolhimento. Você estuda para isso. Você não faz um curso de reiki, nível 1, nível 2, você não vira terapeuta. Você vira reikiano. Você tem que aprender a ser terapeuta. E aí você dispõe de uma gama fantástica de técnicas e métodos e sistemas para fazer a sua terapia. Você pode incluir o reiki, pode incluir aromaterapia, pode incluir florais, pode incluir massagem, pode fazer muita coisa. Então reiki não é terapia. É uma palavra muito grande para o reiki assumir tudo isso. E de novo, quando você se forma, quando você se inicia, quando você é sintonizado, você vira reikiano. Você não vira terapeuta. Você até pode ir trabalhar com terapia, abrir uma sala, botar uma maca, começar a atender as pessoas aplicando o reiki. Pode fazer isso, tranquilamente. É fantástico. Eu já fiz. Mas isso não é ser terapeuta. Você vai passar por uma série de situações, uma série de problemas que se você não estudar, você não se preparar como terapeuta, você não vai conseguir resolver com o reiki. Não vai conseguir resolver. Legal. E aquele resto daquela tripa, né? Equilibra, harmoniza, blá, 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 blá. São benefícios. São benefícios do reiki que já estão sendo comprovados, que já estão fazendo com que hospitais, escolas, organizações de saúde, clínicas, usem o reiki, tanto nos seus profissionais quanto com os seus clientes. Mas definir uma coisa pelo seu benefício não é definir a coisa. Isso está errado. E a gente tem que falar da definição do reiki, que é mais importante. O que mais que eu lembro? O que é reiki? Reiki é uma terapia energética. De novo, né? Terapia, o reiki ser terapia, só porque ele é energia, também não encaixa direito.
O Reiki tem várias técnicas que você pode usar dentro de uma terapia, com certeza. Mas o Reiki em si não é terapia. Terapia envolve outros aspectos que o Reiki não contempla, que o Reiki não ensina, que o Reiki não mostra. Reiki é uma ferramenta para o desenvolvimento humano. Sim, é interessante. Interessante. Mas qual ferramenta mesmo? Que ferramenta é essa? Já complica um pouquinho, né? Já complica um pouquinho. Desenvolvimento humano. Que aspecto do desenvolvimento humano? Físico, emocional, mental, espiritual, energético, astral. Também já complica. Um pouco mais. E se a gente precisar de uma definição muito ampla, muito cheia de argumentos, com certeza não vai ser uma definição muito boa. Não vai. Segundinho, eu já volto. Uma breve interrupção. Mas legal, acho que era isto. Essa divisão, então, dos conceitos do Reiki, eu acho que torna mais acessível para as pessoas. Né? No primeiro momento, elas entram em contato com a definição mais simples, que Reiki é energia. Legal. E à medida que elas vão questionando, a gente entra nesse conceito mais abrangente, que o Reiki é um sistema de energia. E aí a gente vai precisar de tempo para poder explicar todo esse sistema, porque ele é muito amplo, ele tem muitas variações, muitos métodos, muitas práticas, muitas técnicas, mas todas elas se encaixam dentro da visão do sistema. Certo? São duas definições simples, práticas, a partir das quais a gente consegue colocar, desmembrar, derivar os conceitos todos, as ideias que compõem o Reiki, as formas de atuação, de aplicação e assim por diante. Legal, pessoal? Era isso então.